Você sabia que existe uma maneira para se fazer pesquisas, diagnóstico e mesmo tratamento de certas doenças bem peculiares, inclusive o câncer? Trata-se dos MABs. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, anticorpos monoclonais. Entenda como eles são produzidos. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Tivemos anteriormente uma aula de biotecnologia sobre os anticorpos monoclonais. Nesta aula nós vamos nos deter ao processo de fabricação. Como esses anticorpos são confeccionados em laboratório e por que eles são tão revolucionários. Vamos à aula? Olha só, primeira coisa importante é como são feitos, como são desenvolvidos. E aí, vamos à técnica e à produção. Ora, primeiro, são sintetizados todos eles em laboratório. É uma técnica específica laboratorial e algo bastante inovador e é uma sacada muito genial. Olha só, a técnica consiste em fusão celular. Ou seja, eu vou pegar duas células diferentes e fundi-las para conseguir com isso o que é denominado de hibridoma. O hibridoma nada mais é do que uma célula híbrida resultante de uma certa fusão e que tem características muito peculiares. E aí, como funciona? Primeiro, a técnica foi desenvolvida em 1975 por Coley e Milstein. Então foram esses dois cientistas aí que desenvolveram essa metodologia, a metodologia de produção de hibridoma para confecção, para produção de anticorpos monoclonais. Professor, o que é na verdade, ou em que consiste esse hibridoma? É nada mais, nada menos do que se pegar um linfócito B, que é uma célula do sistema de defesa imunológico especializada em produzir anticorpos, só que pega-se um linfócito B específico. Específico por quê? Porque ele está especializado para a produção de um determinado tipo de anticorpo que será usado para combater um antígeno. Vamos pegar esse linfócito B e vamos fundi-lo com uma célula de mieloma. O mieloma nada mais é do que um certo tipo de câncer. Então eu vou pegar essa célula cancerígena, esse mieloma, e através de uma técnica bem específica eu vou fundir essa célula com um linfócito B. Professor, por que essa fusão? Vamos entender. Então, primeira coisa, eu vou pegar a célula de mieloma, entendido ou não? Tá aqui ela. E vou pegar o linfócito B específico. E vou o quê? Fundir essas duas células para produzir o nosso hibridoma. Por que é necessário se fazer esse hibridoma? O hibridoma tem duas características fundamentais. Primeiro, capacidade de reprodução contínua, que se deve exatamente à célula de mieloma, que por ser uma célula cancerígena não possui controle do seu ciclo celular, reproduzindo de maneira contínua, indefinida e rápida. E a outra característica é a secreção de anticorpos, que é uma capacidade do linfócito B. Entendeu o raciocínio? Então, o hibridoma é uma célula, ok, que tanto tem a capacidade de alta multiplicação, como tem a capacidade de produção de um certo tipo de anticorpo, a partir daquele linfócito B especializado. Belezinha?
Observação importante pra caramba é que a fusão ela é aleatória, utilizando um agente fusogênico, que é o polietilenoglicol, mais conhecido comumente como PEG. E um detalhe importante é uma em cada 105 células fundidas irão formar hibridomas viáveis, ou seja, hibridomas utilizáveis para a finalidade específica que eu irei usar. Belezinha? Então essa é a forma inicial do processo ou da técnica que leva à produção dos anticorpos monoclonais. E aí, como é feito? Ora, primeira coisa, é necessária a estimulação do sistema imunológico de camundongos com o antígeno de interesse, ou seja, é um antígeno específico que irá ativar o sistema de defesa imunológico, levando, fazendo com que células B produzam os anticorpos específicos contra esse antígeno. Explicamos melhor como funciona esse processo de resposta imunológica na primeira aula que fizemos sobre anticorpos monoclonais, que eu vou deixar o link no final, na tela final deste vídeo, vai aparecer lá, a thumbnail dessa aula para você clicar e assisti-la, se ainda não assistiu, claro. E aí, qual o segundo ponto? As células imunológicas são retiradas do baço do animal. Logo após ser estimulado, selecionado as células, iniciar o mecanismo de resposta do sistema de defesa, eu vou lá no baço, que é um centro de defesa, e vou retirar esses linfócitos específicos. A partir daí, eu faço a obtenção dos mielomas. Professor, como fazer, como produzir os mielomas? Ora, os ratos ou as cobaias, os camundongos, eles são induzidos a produzir esse tipo de câncer, para que eu possa utilizar essas células para a formação dos hibridomas. Beleza? A fusão celular, faz-se a fusão celular para a obtenção dos hibridomas, utilizando o PEG, né? A partir de mistura de células em incubação, em cultura de incubação. E aí ocorre a fusão. Logo após se faz o quê? A seleção, separação das células fusionadas das não fusionadas, em um meio de cultura específico seletivo denominado de RAT. A partir daí, eu faço a clonagem dos hibridomas selecionados, que não é um processo muito difícil, tá? Esses hibridomas selecionados serão cultivados em grande escala para a produção de anticorpos. Esses anticorpos, que são os meus anticorpos monoclonais, são purificados para garantir que sejam adequados para pesquisa, para diagnóstico ou mesmo tratamento. Beleza? Aqui nós temos um esquema bem legal para você entender como esse processo é desenvolvido. Aqui eu tenho um camundongo, que é a nossa cobaia, beleza ou não? Claro, esse camundongo já tem um processo específico cancerígeno nele, para que eu possa obter também a partir dele as células tumorais. Aqui eu tenho o antígeno específico, mais especificamente o epítopo deste antígeno, que é o quê? Ora, o antígeno é exatamente a proteína específica que induz a reação imunológica. O epítopo é aquele fragmento do antígeno muito específico e que vai fazer com que o sistema de defesa reaja e haja a produção de anticorpos que também são de alta especificidade, já que eu utilizei a partir do antígeno aquele fragmento bem específico. Beleza? Ok. De posse dessas células aí da resposta de defesa, que são os linfócitos B, retirados do baço, pego lá as células tumorais da medula óssea ou da cobaia, e aí eu faço a fusão, produzindo então os hibridomas. Os hibridomas que possuem tanta alta capacidade de multiplicação, como alta capacidade também de produzir grandes quantidades de anticorpos de altíssima especificidade. Anticorpos estes denominados de anticorpos monoclonais. Belezinha?
Show de bola, ficou entendido. E aí, após a purificação desses anticorpos, eu posso utilizar para a produção de medicamentos, como por exemplo o tocilizumab. MAB de anticorpo monoclonal. O tacilizumab, MAB, ele é utilizado hoje para tratamento de Covid-19, quando o indivíduo apresenta aquela sintomatologia grave da doença, ok? É o primeiro anticorpo monoclonal desenvolvido por essa técnica para o tratamento de Covid-19, ok? Apesar da técnica ser extremamente inovadora, ser algo revolucionário, existem umas certas desvantagens. E qual a desvantagem? Primeiro é o alto custo de produção. Entendido? Não só o custo financeiro, mas o custo também do trabalho envolvido para a produção dos anticorpos. Alguns componentes podem provocar alergia nas pessoas e não devem ser usados por crianças, mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Quanto ao resto, é simplesmente show de bola. Beleza? Aula prática, objetiva e rápida. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o biomap da aula e o Bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. E nos encontramos na próxima aula. E não esqueça de ir lá assistir, ok? A primeira aula dos anticorpos monoclonais. Te encontro logo mais. Até lá!